Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos atualizações sobre a proposta do Rennes da França ao Flamengo para contratar o zagueiro Fabrício Bruno. E o Flamengo respondeu ao time francês. Qual foi a resposta? Nós contaremos no vídeo de agora. Temos também a atualização sobre a situação do Cebolinha. Preocupa, infelizmente preocupa, a verdade é essa. Não vou ficar aqui fingindo algo, não. Estou aqui para falar a verdade e a situação do Everton Cebolinha preocupa, sim. Tem também Marcos Braz falando sobre a negociação pelo meio atacante Claudinho do Zenit. Sim, a novela continua. Tem clima quente no Verdão depois da derrota para o Flamengo dentro do Maracanã. Torcida invadindo o CT, é isso mesmo. E também erros de arbitragem que vem prejudicando o Flamengo nos últimos jogos. Não vamos deixar de falar sobre isso aqui, apesar do Flamengo ter vencido. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação para compartilhar, porque você ativando a notificação toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma. Também não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Galera, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, solta o dedo no like, curte aí o vídeo com as informações de momento. Vou começar falando dos erros de arbitragem. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi prejudicado. Eu falei isso aqui em vídeos anteriores. O Luiz Araújo levou um cartão amarelo de maneira injusta, porque o árbitro, na ocasião, achou que o Luiz Araújo fosse ser substituído por Gabigol e que o Luiz Araújo estivesse fazendo cera, demorando para sair de campo. O árbitro foi lá, deu um cartão amarelo. E o que aconteceu? Na súmula, ele disse que o Luiz Araújo reclamou de decisões da arbitragem, sendo que em nenhum momento o Luiz Araújo reclamou. O árbitro errou duas vezes. Errou no campo e errou na súmula. Agora o Luiz Araújo não pode encarar o São Paulo no sábado por conta desse cartão amarelo, porque ele estava pendurado. E aí, no jogo de ontem pela Copa do Brasil, um absurdo. O jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. O Veiga deu uma entrada criminosa no Pulgar. Na transmissão, ainda, eu tive que ouvir um ex-árbitro dizer que, olhando em câmera lenta, parece que foi forte. Com todo respeito a esse profissional, mas o que ele falou foi uma tremenda besteira. Inclusive, os ex-árbitros, eles têm uma mania de defender a classe deles, que é algo assustador. Qual o problema de falar assim, o árbitro errou, deveria ter sido expulso? Ou sim, o árbitro pode errar, mas o VAR tem que chamar para analisar o lance. E nada disso aconteceu. Depois do jogo, o Pulgar mostrou uma imagem de como ficou o tornozelo dele. É um absurdo. É um absurdo. O Flamengo foi prejudicado. Não é porque venceu que nós não vamos falar sobre isso. Venceu por 2-0, mas poderia ter sido mais se o Veiga não tivesse em campo. E o Veiga sendo expulso, o Veiga não jogaria a partida da volta na próxima quarta-feira. Seria um desfalque absurdo para o Palmeiras. Então o Flamengo está certo na figura do Bruno Spindel de ter reclamado ontem antes da entrevista coletiva do técnico Tite. O Flamengo vem sendo prejudicado sim pela arbitragem. Um absurdo o que fizeram ontem. O que o VAR estava fazendo na hora para poder não chamar, para poder verificar o lance? Até a gravação desse vídeo aqui, a CBF não havia divulgado os áudios do VAR para poder explicar o porquê não chamaram o árbitro para poder analisar o lance lá no vídeo. E nessa quinta-feira o clima esquentou lá no Palmeiras. O Palmeiras até emitiu uma nota oficial. É isso. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a academia de futebol na tarde dessa quinta-feira. O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado do local. Antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luiz, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos. Eu vou ser bem sincero, acho exagero o que fizeram, óbvio, os torcedores, não a diretoria do Palmeiras. Acho exagero. O Palmeiras vive um péssimo momento, vem de muitas derrotas, mas invadir CT, fazer ameaça para jogador, exagerado.
Mas isso aí é um problema deles. Lembrando que Palmeiras volta a ser adversário do Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil e no outro domingo, dia 11, inclusive Dia dos Pais, Flamengo e Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Temos novidades. É o seguinte, Marcos Braz falou ontem na Zona Mista sobre a negociação para o Claudinho. Olha o que ele falou, abre aspas para o VP de futebol do Flamengo. A negociação continua complicada, mas o jogador e seus empresários estão lá, na Rússia, obviamente. Temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. Quando ele fala esse esforço que está fazendo lá, é o que a gente vem falando aqui. O jogador, a todo momento, vem pedindo para o Zenit para se transferir, para que seja vendido, para voltar ao futebol brasileiro. E o Zenit tenta a todo momento uma renovação de contrato porque quer ficar com o jogador. Os russos são duros na queda. Hoje eu estava até cortando o cabelo, o barbeiro até brincou comigo falando: Vene nunca erra, só errou na situação do Claudinho. Na situação do Claudinho eu não errei. Eu só dei a falta de sorte dos russos terem voltado atrás. Tanto é que eu mostrei para vocês aqui que até a arte de divulgação do anúncio da chegada do Claudinho foi preparado pelo Flamengo. Vídeo pronto. Mas aí os russos, em cima da hora, recuaram, desistiram e falaram: não vamos mais vender. E agora está nesse impasse aí, mas o jogador está fazendo esforços, os empresários também estão fazendo esses esforços para poder conseguir a transferência para o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil porque isso não é demagogia. O Zenit tem muito dinheiro, é um clube milionário. Eles não estão nem aí para nada em relação a dinheiro. O jogador vai ficar triste. Tá bom, fica triste aí, ganhando seu bom salário, jogando futebol russo aqui, porque se a gente não quiser vender, a gente não vai vender. E fica nesse impasse. Outra informação de mercado da bola, ontem a gente trouxe a informação que o Fabrício Bruno, o Rennes da França, fez proposta ao Fabrício Bruno, uma proposta longa de 4 anos de contrato, um bom salário, e também o Rennes fez uma proposta ao Flamengo. E aí o Flamengo respondeu nessa quinta-feira e recusou a proposta. Para quem não sabe, a proposta do clube francês ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno foi de 14 milhões de euros, 85 milhões de reais, sendo 12 milhões e meio de euros de maneira fixa, ou seja, certo que o Flamengo ia receber, mais 1,5 milhão de euros em metas, ou seja, número de jogos que o jogador disputasse, e aí totalizaria 14 milhões de euros, isso por 90% dos direitos econômicos, ou seja, o Flamengo ainda manteria 10% do atleta. Mas o Flamengo recusou e não fez nenhuma contraproposta, porque entende que o jogador é uma peça super importante para a disputa dos títulos dessa temporada. Eu acho que o Rennes vai aumentar essa proposta para o Flamengo. Isso é achismo, não é informação. Acredito eu que os empresários estão fazendo de tudo para poder trazer essa proposta para o Flamengo e que o Flamengo venda o jogador. Lembrando, o Flamengo havia aceitado a proposta do West Ham para vender o Fabrício Bruno, mas aí foi o Fabrício Bruno que não quis. No caso do Rennes, beleza, o jogador topa, mas aí o Flamengo tem que aceitar, e o Flamengo não aceitou até o momento. Eu vou ser bem sincero, eu não acho nenhum absurdo o Flamengo recusar essa proposta, muito pelo contrário. O Flamengo é um clube que não precisa de dinheiro em caixa, o Flamengo é um clube que está brigando por 3 competições importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fabrício Bruno é peça importante, jogador titular hoje com o técnico Tite. Mas com esse dinheiro pode contratar outro. Beleza. Quem te garante que esse outro vai chegar e vai jogar tal como o Fabrício Bruno vem jogando? Vai se adaptar rapidamente nessa temporada? Tudo é uma incógnita. Então o Flamengo está priorizando, obviamente, o ganho técnico, não o ganho financeiro. O Flamengo recusou uma proposta aí recentemente pelo Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino, e vai recusar se achar que não é uma boa oferta. Hoje, para tirar jogador do Flamengo é muito difícil. O Flamengo vive uma saúde financeira muito bem, obrigado, e não está desesperado para vender jogador. É isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, Cebolinha, situação do Cebolinha,
ele ainda sente dores no local. Everton Cebolinha, postei nas outras redes sociais. Everton Cebolinha fará exame amanhã, sexta-feira, para saber a gravidade da lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Hoje o atacante fez tratamento em casa e também sente dores no local. Fez em casa e também no CT, tá? E sente dores no local. O camisa 11, portanto, deve ser desfalque no Flamengo no jogo de sábado diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Confirmada essa lesão muscular, será a terceira do Everton Cebolinha no ano, ou seja, em 7 meses. Além desses 3 problemas musculares, ele teve problema no tendão e também no quadril recentemente. Então o Everton Cebolinha, tecnicamente falando, está muito bem, mas fisicamente está sofrendo bastante. Eu não acho normal um jogador como ele, quando eu falo como ele é atleta, no sentido literal da palavra. Ele se cuida fora das 4 linhas, ele faz o treinamento invisível, que as pessoas gostam de dizer, em casa com o fisioterapeuta particular, segue nutricionista, todo um plano alimentar, é um cara que se cuida muito. Então não é normal o Everton Cebolinha estar sentindo tantos problemas físicos. Eu acho que ele, o staff dele, precisou conversar com o Flamengo para entender o que está acontecendo. Bruno Henrique provavelmente volta no jogo de sábado contra o São Paulo. Então, teoricamente, entra na vaga do Cebolinha aí na ponta esquerda. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês, forte abraço. Fui!